do Evangelho. Porque o Evangelho não ensina disciplinas morais, nem disciplinas acadêmicas, nem disciplinas de natureza doutrinária. Nenhuma disciplina conforme a palavra disciplina ganhou conotação entre nós. O Evangelho produz discípulos do caminho. São pessoas que aprendem com Jesus a viver. Essa é a disciplina do Evangelho. É aprender a vida. Para Jesus, disciplina é praticamente aprender a contracultura deste mundo. Andar com Jesus, que é o caminho. Por isso ele está nos chamando para uma disciplina de caminhada, de vivência. Não é parado, é andando, é crescendo, é aprendendo, caminho. Verdade, que não são conceitos. Quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Jesus não deu nenhuma resposta, porque a verdade não cabe numa definição de resposta de nenhuma natureza. É com a prática, é no caminho, é vivendo que a gente aprende o significado da verdade. E é vivendo a verdade no caminho cotidiano de todos nós que a gente aprende o verdadeiro significado de vida, segundo Jesus. Não de existência segundo o mundo, mas de vida. Existência, todo mundo tem. Vida, muito pouca gente tem. Isso precisa ser repetido e recorrentemente repetido, porque todo dia o volume inteiro de catequese religiosa é para fazer a gente esquecer esse significado e trocar a mensagem de Jesus pelas doutrinações e pelas catequeses religiosas que não nos ensinam a viver, nos ensinam apenas a sermos existentemente, religiosamente mortos. São existências religiosas e espiritualmente mortas. Mortas, cegas, sem nada, sem entendimento. Falam de Deus, dizem que creem em Deus, creem em Jesus, gritam aleluia, sabem músicas, participam de todos os ritos desse processo mecânico operativo religioso que supostamente garante prosperidade, a atenção de Deus e tudo mais que eu falo aqui, que você já deveria ter ficado cansado de internalizar e infelizmente não, continua na mesma bobeira. O mundo que João diz que não é para amar, que não é para ser objeto de nenhum desejo de absorção da minha parte, é esse que Satanás oferece a Jesus. Você lembra lá da terceira tentação que a gente viu aqui durante dias e dias e dias em Mateus 4? Como a terceira tentação é essa? Ergue Jesus e mostra-lhe todos os poderes deste mundo. Não do primeiro mundo, não é o cosmos, não o segundo mundo, a sociedade humana, mas o poder de todos os reis, de todas as políticas, de todos os tesouros, de todas as milícias, de todos os exércitos, de todas as realidades de controle, de dominação, de chantagem, de opressão, de intimidação, de pânico, de pavor, conforme o mundo é. Com suas guerras, com suas ganâncias, com seus valores dessignificados de qualquer coisa que se pareça com a vida segundo Deus. Esse aí, João disse, se alguém amar esse mundo, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai não está nele, entendeu? Não está em você. Não está na sua igreja, não está no seu pastor. Vocês só amam o mundo que é para odiar. O mundo que não é para amar é o que vocês amam. É a prosperidade do mundo que Jesus não aceitou,
quando o diabo ofereceu a ele: eu te darei toda essa prosperidade se prostrado me adorares. E Jesus disse: arreda, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. É justamente o que você quer. É o que ensinam lá na sua igreja, que é a prosperidade segundo Deus. São as barganhas que ensinaram a você, que você pratica todo dia, querendo todos os poderes deste mundo enquanto perde a sua alma, porque não tem bom. Não tem ninguém que consiga conciliar as duas coisas, porque Jesus disse: é inconciliável. Lembra? Quando Jesus disse: não é possível servir a dois senhores. Não é. Não é possível servir a Deus e às riquezas. Não é. A gente vai ver logo adiante. Não é. Mas você acha que é, seu pastor acha que é, sua igreja acha que dá. E você entrou nessa e está morrendo. É por isso que você é tão infeliz, ansioso, angustiado, aflito, temeroso, ou arrogante, ou completamente tomado por sentimentos predatórios, animalescos. Você é tão esquisito, é tão desafeiçoado, está ficando um ser tão embrutecido, não sabe. Por que que depois que você se converteu à religião do cristianismo, você ficou tão pior do que você era antes, quando você era um chamado incrédulo? Agora você é horrível, cara. Insuportável. Insuportável. Mas você não soma um com um, não tem ligação, não há nenhuma relação neural entre o evangelho e você. Não há nenhuma relação espiritual entre o que Jesus ensinou e o que você chama de minha prática de fé e de religião. Nada a ver. Aí você diz: e o que isso tem a ver com o verso 8? Que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Essa é uma bem-aventurança. Essa é a prosperidade que não pode faltar no coração de ninguém. O que é que me adiantaria ter todos os recursos e poderes e meios e possibilidades deste mundo sem a minha alma? Sem eternidade? Sem Deus em mim? Sem o amor de Deus em mim? Porque se eu amo o mundo, João diz, o amor do Pai não está nele. Não é e não dá para ter o amor de Deus tomando conta da gente, do coração, da mente, das ações, das atitudes, do caráter, dos valores, das escolhas que determinam os nossos conteúdos éticos, que determinam os nossos sentimentos, que determinam as nossas emoções, que determinam o nosso comportamento, nossa atitude que gera comportamento. Sem o amor de Deus em mim, e o amor de Deus em mim é a prática do Evangelho, porque só existe amor em mim demonstrável pelo fruto da prática do Evangelho. Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo ser mais simples do que isso para ver se alguém entende nesse mundo. Não dá. E aí vem Jesus e diz: você quer ser próspero? Falando aos discípulos e logo depois às multidões que foram se aproximando, ele começa a falar com discípulos. Vendo as multidões, que estavam mais para baixo. Logo depois as multidões foram subindo e passaram a ouvir tudo isso. E ele continuou a dizer: vocês querem ser felizes? Alguém diria: tem que tirar o Império Romano, não dá para ser feliz com o Império Romano dominando o mundo. Para Jesus, o Império Romano estava ali, mas ele passava batido, como se nem existisse. Jesus nunca puxou um assunto sobre César, o imperador, o Kaiser.
Ele respondeu. Respondeu quando vieram provocá-lo com aquela história da moeda. E ele olhou, sabendo que era uma armação, e disse: escuta, de quem é a cara impressa nessa moeda? Aí eles disseram: é do imperador César. Aí ele disse: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Virou de costas e foi embora. Isso não era um tema para ele, não tinha nada a ver. E não era uma discussão. E para ele também não era um impedimento para nenhuma forma de verdadeira felicidade na experiência de Deus no ser. Dava para ser feliz apesar de César, apesar dos romanos, apesar de qualquer potestade, de qualquer poder humano ou de qualquer principado ou potestade espiritual. Dava para praticar isso tudo sendo pobre, sendo remediado, sendo rico, como aconteceu, por exemplo, com Mateus, que era o cara mais rico da Galileia. É o que se diz. O coletor de impostos, Mateus, a quem se atribui esse evangelho, que eu estou expondo, era o maioral dos publicanos da Galileia. Portanto, era um dos homens mais ricos de Israel. E do norte de Israel, com certeza. E Jesus chamou o cara, e o cara lá deixou tudo e veio. O Zaqueu, lá em Jericó, que a quem Jesus chamou: desce daí, desse sicômoro, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Aí o cara baixinho desce correndo, vai estupefato, leva Jesus para casa, manda preparar um banquete para Jesus e seus apóstolos, e a conversa vai rolando. O texto de Lucas não nos diz sobre o que conversaram, mas era evangelho misturado com a vida, enquanto se tomava vinho. Porque em qualquer ocasião, numa casa em Israel, se fosse uma casa minimamente capacitada a oferecer sem faltar alimento, se bebia mais vinho do que água. As águas não eram tão potáveis, não eram tão boas, os vinhos eram muito mais seguros. É por isso também que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: você anda doente demais, Timóteo. Eles viajavam muito. Não fica bebendo essa água da estrada, das fontes, por onde você passa, porque nem todas estão boas para serem consumidas. É melhor você beber vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Você está adoecendo demais. Era provavelmente muita diarreia, muito problema no trato intestinal. E Paulo diz: o vinho vai te fazer mais bem. Pois bem, na casa de Zaqueu, eles estão ali comendo, bebendo, quando de repente, dentre tudo que Zaqueu já tinha ouvido Jesus dizer, e também na casa dele, ele se põe em pé e diz: Senhor. Aí todo mundo para ver o carinha que estava se agigantando, aquele homem pequenininho, estava se agigantando, estava entrando para a história do céu, da terra e de todas as dimensões. Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. É preciso ser muito, muito, muito corajoso e cheio de fé. E é preciso que alguma coisa radical, visceral, tenha mexido com as entranhas da consciência do indivíduo, para que ele, sendo rico, como era o caso de Zaqueu, que era o mais rico da cidade dele, e diz: eu decido dar metade, para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, qualquer pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. O que dava para ele a certeza de que ele tinha cometido muitos erros, mas que ele não era um cara que só tinha roubado, ele também tinha trabalhado. Ele tinha feito alguma coisa.
porque já dava metade para os pobres e agora se dispunha, se tivesse defraudado alguém, restituir 4 vezes mais, é porque ele também sabia que tinha feito coisas erradas, mas elas não eram exatamente as coisas erradas que se generalizariam a tal ponto que ele empobreceria de vez. Mas o fato é que, sendo ou não sendo, ele estava disposto a qualquer coisa para não perder a prosperidade verdadeira. O galardão que Jesus prometia e que só cabe no coração, que não é de baús de felicidade, só cabe no coração, aqui em mim. E aí vem o verso 8, Jesus falando e diz: prósperos, felizes, os limpos de coração.